Olá, pessoal! Agora falaremos sobre abscesso pulmonar. O abscesso pulmonar é considerado resultante de um processo infeccioso localizado e circunscrito ao parênquima pulmonar, então, no tecido alveolar e suas adjacências, com necrose do tecido, supuração, que é a produção lá de secreção, e cavitação, que é a produção de uma cavidade, de um buraco, causado por germes piogênicos, então, provavelmente por agentes patológicos, né, infecção. Quem normalmente tem predomínio é o homem, com faixa etária entre 30 e 50 anos. Alguns grupos são mais afetados, como, por exemplo, as camadas mais pobres e indigentes, devido aos seus hábitos precários de higiene, focos sépticos dentários e de vias aéreas superiores, má nutrição e alcoolismo. Também tem aqueles com comprometimento imunológico, que usam, por exemplo, corticoides, imunossupressores e radioterapia. Isso faz com que o sistema imunológico não consiga defender contra a infecção. Então, a etiopatogenia. Independente da causa, a sequência do processo inflamatório é idêntica. Então, existe um foco pneumônico supurativo, então, provavelmente na periferia do pulmão. Então, alguma coisa ali, uma infecção, causa uma necrose, que consequentemente faz a liquefação da área pulmonar comprometida. Então, existe uma deteriorização daquele parênquima pulmonar. E essa deteriorização é eliminada pelo brônquio por drenagem, e aí você tem uma área cavitária, formação da cavitação, uma área sem parênquima pulmonar. Isso normalmente é foco, né, é área de contaminação. Esse abscesso pulmonar, né, os abscessos pulmonares, ele tem alguns tipos. Um deles é o por aspiração. Então, é a grande maioria dos abscessos e é causado pela aspiração de material infectado pela via nasal ou orofaringe. Então, ela está muito relacionada às infecções bucais. Então, quem não tem um cuidado com a cavidade oral, então ela está mais susceptível a ter abscessos por aspiração pelo conteúdo de boca. As partículas pequenas que chegam à periferia dos pulmões, então, são mais frequentes nessas regiões. É muito comum também o odor fétido devido às bactérias anaeróbicas que produzem lá dentro do abscesso, lá dentro da cavidade, né? Então, essa cavidade é berço para a contaminação, para a produção de secreção infectante, digo, purulenta, e isso exala um odor. Normalmente a localização mais comum é o pulmão direito devido ao posicionamento do brônquio direito, visto que o brônquio esquerdo ele é um pouco mais elevado, então mais horizontalizado, difícil de descer a secreção aspirada. Esse brônquio esquerdo é assim devido à localização do pulmão. E dentro dessa localização mais comum, o segmento apical do lobo inferior e o segmento posterior do lobo superior também são mais afetados. Existe o abscesso pós-pneumônico, ele é pouco frequente e pode ser mais rápido e fatal, então ele pode causar mais danos. E ele normalmente é gerado por pneumonia estafilocócicas, normalmente relacionada à infância e doença pulmonar crônica, e pneumonia por Klebsiella, que ela não tem localização pré-definida no parênquima pulmonar. Então, provavelmente foi uma pneumonia que gerou um processo necrosante no parênquima pulmonar. E também pode ser associado ao etilismo, que apresenta como característica grandes regiões acometidas. Então, são abscessos maiores, né, com um diâmetro maior. Existe o abscesso por via hemática, que são êmbolos que alcançam os pulmões. Então, se formam trombos, êmbolos que chegam numa determinada região do pulmão e cortam o suprimento sanguíneo e faz com que aquela região morra, né? E isso pode ser bilateral e múltiplo. E tem o fato séptico e não séptico. Então, existem êmbolos que pode ser chegar pela corrente sanguínea de qualquer coisa, né? Que pode ser gerado por infecção, então os sépticos, que normalmente são agentes sépticos de outras regiões do corpo. E os não sépticos, então, que são raramente encontrados, mas ele forma, sim, abscesso. Existe também o abscesso do tipo obstrutivo. Então, por alguma razão, existe uma obstrução
de uma área do parênquima pulmonar, e essa obstrução pode ser feita ali por vários motivos, por exemplo, tumores malignos, benignos, tampões mucosos, então compressão brônquica extrínseca, então alguma coisa está comprimindo o brônquio, um corpo estranho, por exemplo, aspiração de uma bolinha, alguma coisa por uma criança, que faz a retenção distal de secreção. Então, por alguma razão, alguma coisa bloqueia o brônquio, então lá dentro do alvéolo, lá dentro da via aérea, desculpa, bloqueia ali o brônquio e a secreção que está ali dentro acaba não sendo não sendo drenada. E, consequentemente, existe, então, uma formação de uma atelectasia, então, um colapso pulmonar, um fechamento alveolar ali, e aquilo ali, então, provoca uma infecção secundária. Então, juntou secreção e fez ali um fechamento do alvéolo, vai ter provavelmente algum agente patógeno que vai provocar uma infecção secundária a essa retenção de secreção. E, consequentemente, essa infecção vai gerar um abscesso. Os sinais e sintomas mais frequentes são febre, tosse, podendo ser com expectoração de odor fétido, porque é uma secreção purulenta que está dentro do abscesso, né, dentro da cavidade, quero dizer, sudorese, hemoptise e perda do apetite. Os sintomas podem começar lentamente ou rapidamente, vai depender do agente patógeno. Então, o abscesso pulmonar é uma cavidade cheia de secreção, normalmente purulenta, que promove alguns desses sinais e sintomas. Ok? Abraços e até mais.